Sim, com certeza. E aí, Isa, vamos passar aí para a próxima indagação, se é mito ou se é verdade, né? Vou perguntar para você. O condomínio pode ser penalizado pelo vazamento de dados? Será que o condomínio pode ser penalizado por um vazamento de dados? Primeiro, a gente tem que entender, né? Porque na nossa linguagem é muito claro dizer o que é vazamento de dados, né? Mas muita gente não tem a ciência do que é um vazamento de dados. Né? Um vazamento de dados nada mais é que o seu condomínio deixar expor de forma inadequada os dados dos condôminos. Ou seja, a partir do momento, de repente, que um porteiro está ali com o WhatsApp do condomínio e recebe informações pessoais, dados pessoais de condôminos ou visitantes, e repassa esse dado para alguém, já é considerado um vazamento de dados. Ou seja, não foi autorizado ali pelaquele condomínio o porteiro ter essa iniciativa. Então, a partir do momento que você me pergunta, o condomínio pode ser penalizado? Sim, não é mito, é verdade. O condomínio pode sim ser penalizado. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a que regula, né, a LGPD, como a Mari falou, é o nosso PROCON da LGPD, né, o órgão fiscalizador da LGPD, ela pode sim penalizar esse condomínio com advertências, multas pesadas que chegam de 2% do faturamento bruto da receita do condomínio. Então, você imagina, isso por multa. Então, você imagina o prejuízo em relação a isso. E eu acho que a maior penalidade de todas, né, além, eu costumo dizer que a multa financeira não é óbvio que vai pesar no orçamento do condomínio, mas aquela multa, né, aquela advertência que tem ali de não deixar, por exemplo, do condomínio coletar nenhum dado, ficar ali suspenso de coleta de dados por um período, como é que o condomínio vai se sustentar nesse período? Se ele não pode ter e nem repassar e nem coletar dados de ninguém. Então, seria praticamente impossível, né, o condomínio se movimentar em relação a essa questão. Então, a lei trouxe, sim, sanções, já que na primeira pergunta a gente fez, a LGPD se aplica nos condomínios? Sim. A LGPD vai ser penalizada se caso houver um vazamento de dados, o condomínio vai ser penalizado? Sim, o condomínio será penalizado mediante ali os artigos pertinentes que existem na lei em relação a essas questões. E como eu falei, né, a gente tem aí da advertência, da notificação, até, né, a multa de 2% do faturamento bruto, podendo chegar até 50 milhões de reais. Sim, e esse ponto da penalização, né, ele pode ser aplicado de várias formas, como você falou, tem a multa, tem a advertência, tem a proibição de usar os dados, né, e tem também a divulgação de que houve um vazamento. Então, imagina ser publicado aí, né, no ramo condominial que determinado condomínio teve vazamento de dados, né? Como que isso impacta ali a reputação daquele condomínio ou daquele síndico, né? Se for um síndico profissional. Então, é algo assim bem delicado. E tem outro ponto também que se o condomínio não conseguir comprovar que está adequado à LGPD, que está ali cumprindo os artigos, né, com os documentos, com treinamento, vai ser pior ainda, porque houve vazamento de dados e o condomínio não estava nem se protegendo, né? Ele negligenciou esse ponto. Então, é algo assim que realmente precisa estar muito atento. Fora as penalidades que podem vir da própria justiça, né? Então, se algum titular de dados, né, são as pessoas ali que circulam no condomínio, os moradores, que dão ali os dados, os visitantes, os funcionários, se algum deles sofre algum tipo de dano, né, material ou moral, a justiça pode pedir para o condomínio, quer dizer, pedir não, determinar, né, que o condomínio indenize esses titulares, né? Então, as penalidades podem vir também nesse sentido via processo judicial, né?
E eu acredito, Mário, eu sempre costumo dizer que isso é o que mais vai acontecer, né? São pessoas que cada vez mais sabem dos seus direitos, pessoas que cada vez mais se questionam, e perante a lei, os titulares de dados, que sou eu, você, os condôminos, os visitantes, vão questionar, vão querer saber aonde, e eles têm esse direito perante a lei, aonde está o dado, como está sendo coletado, e se você não tiver dentro do seu condomínio um projeto de adequação realizado, uma estrutura realizada, um encarregado de dados ali dentro do seu condomínio para responder tudo isso dentro do prazo determinado por lei, foi o que você falou, o síndico vai ser responsabilizado. Não só o síndico, né, profissional, como o síndico também, o síndico orgânico, aquele síndico morador. Então, todos têm que ter esse embasamento junto com a empresa qualificada para poder estar ali realizando o projeto, caminhando passo a passo e indicando o que pode ser feito, o que não pode ser feito, ajustando todos os processos dentro do condomínio.